Bom dia, nosso JA dos Vales está começando e a partir de agora a gente te atualiza com as informações da região. Infelizmente, hoje o nosso principal assunto são os transtornos causados pela chuva na região. O rio Taquari O rio Taquari ultrapassou a cota de inundação e Lajeado enfrenta a primeira enchente do ano. Em Lajeado, o rio Taquari já ultrapassou os 21 metros e segue em elevação. Nós acompanhamos a retirada das famílias e te contamos também a situação em outras cidades aqui da região. Em Santa Cruz do Sul também teve cheia. O rio Pardinho saiu do leito e causou transtornos no bairro Várzea. Até o momento, 48 pessoas tiveram que sair de casa e estão alojadas em um abrigo no parque da Oktoberfest. E Candelária registra bloqueio em estradas. O trânsito em um ponto da localidade de Rebentona só pode ser feito de trator. Já na divisa com Cerro Branco, a ponte provisória sobre o rio Botucaraí está bloqueada. É agora no nosso JA dos Vales. No JA de hoje, vamos te atualizar sobre os transtornos causados pela chuva aqui nos vales. A nossa região está sob alerta da Defesa Civil Estadual, que indica grau crítico para chuvas intensas, fortes rajadas de ventos e queda de granizo. Previsão que se concretizou, infelizmente, com a elevação dos rios. Uma das situações que preocupam no Vale do Rio Pardo é na divisa entre Cerro Branco e Candelária. A ponte provisória sobre o rio Botucaraí está bloqueada em função da água que cobriu o acesso. O recurso é criado com apoio da comunidade. Esse recurso criado, na verdade, com apoio da comunidade é usado por moradores da região, porque a ponte que existia ali também foi destruída na enchente de 24. O desvio indicado pela prefeitura é pela ponte da linha Santo Antônio ou seguir por Novo Cabrais e acessar o travessão Schenfeld. A Prefeitura de Cerro Branco também informou que as aulas na rede municipal foram canceladas hoje. E nós também recebemos imagens do Corpo de Bombeiros de Candelária da situação na localidade de Rebentona. Essas imagens de ontem à tarde mostram a estrada e toda a região de Várzea tomadas pela água do Rio Pardo, que subiu muito rápido. Agora a gente confere também imagens da situação da localidade hoje pela manhã. A água já baixou um pouco, mas ainda se concentra em alguns pontos. Então, o trânsito ali pela estrada da Rebentona só de trator. As imagens e informações foram enviadas pelo bombeiro voluntário e vereador de Candelária, Matheus Bock. A gente segue então para um rápido intervalo. Você fica com as notícias do nosso estado, que infelizmente em outras regiões também foi afetado pelas chuvas desse último dia, dessa manhã aqui no Rio Grande do Sul. Mas daqui a pouco a gente está de volta para te atualizar sobre a situação aqui nos vales. No próximo bloco, a gente te mostra ao vivo como está a situação em Lajeado, no Vale do Taquari. O rio já ultrapassou a cota de inundação e a cidade enfrenta a primeira enchente do ano. É daqui a pouco no JA dos Vales. Não sai daí. Oi, boa tarde. Nosso JA dos Vales está de volta com atualizações sobre as chuvas que atingem a nossa região. Em Lajeado, o rio Taquari já ultrapassou 22 metros, isso é 3 metros acima da cota de inundação. Por lá as ruas estão alagadas, as famílias já começaram a ser retiradas. E quem acompanhou tudo de perto hoje pela manhã foi a Júlia Amaral, ela está ao vivo aqui para atualizar para a gente a situação por aí em Lajeado. Boa tarde, Ju.
boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente acompanha desde as primeiras horas da manhã a situação aqui em Lajeado e a remoção dessas famílias de área de risco. Agora, aqui no Parque do Imigrante, da onde eu falo, já são 50 famílias, cerca de 145 pessoas já estão aqui. Elas começaram a ser removidas ainda de madrugada, por volta das 3 horas da manhã, quando o rio atingiu a cota de 17 metros. Agora, o rio já está na cota de 22 metros e 50 centímetros. A cena, infelizmente, se repete em outras cidades da região. Em Encantado, a gente já tem 20 famílias que foram removidas das regiões que são alagadas, as primeiras regiões alagadas do bairro Moça, do bairro Lagoa Azul e do bairro Navegante. São 40 pessoas instaladas no Parque João Batista Marquese. A última atualização da prefeitura diz que o rio está a 3 metros acima do nível de inundação, que é de 12 metros. Então, em Encantado, o rio já passa dos 15 metros. Em Cruzeiro do Sul, a gente tem 6 famílias que foram retiradas, 3 da área urbana, 3 da área rural. Em Venâncio Aires, a gente está acompanhando o nível do rio Taquari, que é de 12 metros e 98 centímetros, e a prefeitura já prepara o ginásio da linha Mangueirão, caso as famílias precisam ser removidas de lá, e ser realocadas num lugar mais seguro. Estrela também já tem 6 famílias que foram removidas. A estimativa da prefeitura é que esse número chegue até 38 famílias, assim como Colinas, que também já tirou 30 famílias das áreas de risco, que são levadas para abrigos ou então para casa de amigos. Como vocês podem ver, agora tem a movimentação aqui no Parque do Imigrante, mas até um pouco antes de eu entrar ao vivo, tinha movimentação também de caminhão, porque ainda tem famílias chegando, A prefeitura vai tirar famílias até da cota 25, então ainda vai ter mais gente chegando aqui no Parque do Imigrante. Para o pessoal do Vale do Taquari, gente, atenção à estrada também, tá? Em Colinas já não tem mais acesso pela RS 129, então a gente precisa procurar as informações oficiais e se atualizar de quais são as vias que estão liberadas, porque a gente sabe que com o avanço do rio, além das famílias precisar sair de casa, a gente também tem essas vias interrompidas. Em Lajeado, as tradicionais, Avenida Décio Martins Costa, popular Valão, também já está alagado, isso desde as 6 horas da manhã, na primeira entrada ao vivo que a gente fez no Bom Dia Rio Grande. A gente vai seguir acompanhando, Nath, ao longo de todo o dia por aqui, vai ter mais entradas ao vivo, vai acompanhar a movimentação no Parque do Imigrante, em Lajeado e também em Encantado, como está a situação, porque toda a água que chega em Encantado desce até Lajeado, então a gente deve ter um dia todo aí de atualização do rio que ainda sobe, de famílias que ainda são removidas, e com certeza a gente vai atualizando para todo o Vale do Taquari, para toda a região dos vales, como está a situação por aqui, e torcendo para que esse tempo firme, melhore e pare de chover, Natália? Com certeza acompanhando as famílias aqui, infelizmente, mais uma vez, passando por tudo isso. Volto contigo no estúdio. É muito triste, Júlia? A Júlia acompanhou aí durante a manhã toda, uma manhã intensa de cobertura, como ela falou, para todo o estado e para todo o país. Ju, obrigada pelas informações, te cuida por aí e a gente se fala amanhã. Olha, agora a gente fala aqui de Santa Cruz do Sul, porque o rio Pardinho alcançou a cota de inundação, alagou ruas e fez com que diversas famílias precisassem sair de casa ontem. Hoje a situação já está mais tranquila, mas continua sendo monitorada de perto pela Defesa Civil. Eram 5h30 da tarde quando a sirene tocou. Pela primeira vez desde a instalação, em agosto do ano passado, o acionamento não foi um teste. É isso que alertou, que a gente começou a ficar ruim, E eu comecei a ficar com medo e também que eu tinha que levantar as coisas mais altas, A gente conseguiu aportar toda a nossa estrutura pro bairro Navegantes, E fizemos um mapeamento, conseguimos aí pessoas com alerta, quiseram sair por questões de segurança, a água estava já chegando em suas residências, a gente já aportou equipes lá, conseguimos, e nesse meio tempo a Secretaria de Desenvolvimento Social já estava, consequentemente, montando a estrutura. Já são 14 famílias acolhidas em um abrigo organizado pela Prefeitura no Parque da Oktoberfest. Elas deixaram as casas nos bairros Várzea e Dona Carlota depois que o rio Pardinho atingiu a cota de inundação de 7 metros e 30 centímetros. O rio transbordou e alagou ruas. Aí a gente levantou tudo e aí logo o presidente do bairro conseguiu que os bombeiros fossem buscar a gente. Tu vê, aquela hora já só os bombeiros entravam, porque o caminhão da prefeitura não passava mais. Carro comum, nem pensar a hora já, Segundo a Defesa Civil, desde as 4 horas da manhã de hoje, o nível está baixando.
mas o monitoramento segue. Agora a gente já está dentro de uma cota mais baixa. A tendência para as próximas horas é continuar baixando, já que Sinimbu, as cidades mais acima de nós, já começaram a emitir. Sinimbu já teve informações de em torno de 2,14 metros, reduziu o volume lá do rio e, consequentemente, aqui já nós estamos tendo progressivamente essa redução e isso vai se perpetuar até o fim de semana. Para atender as pessoas que estão no abrigo, a Secretaria de Desenvolvimento Social conta com o apoio da comunidade. Itens de higiene pessoal, toalhas, cobertores, roupas masculinas e meias infantis são os mais necessários neste momento. E na divisa entre Encantado e Revaldo, a travessia da Estiva está bloqueada pela elevação da água. A orientação é que os motoristas não passem por ali por questões de segurança. Mesmo com essa orientação, ainda tem motoristas se arriscando no trecho. Essa primeira imagem mostra um caminhão seguido por outros 2 carros e a água cobre toda a passagem ali. A gente pode ver que ultrapassa as rodas dos veículos. Nesse outro registro, uma carreta também tenta passar por ali. O motorista vai até certo ponto, mas depois desiste. Inclusive, a gente te mostra agora como está a situação nesse trecho. A água já cobriu toda a passagem e dá para ver que a correnteza está forte no arroio. Lembrando que a Estiva é uma travessia construída de forma emergencial para substituir a antiga ponte sobre o arroio Jacaré, que foi interditada na enchente de 2024. Para quem precisa fazer a travessia entre as cidades, a orientação da Prefeitura é fazer um desvio de mais de 30 quilômetros passando por Nova Brécia e Coqueiro Baixo. A gente sabe que é um pouco mais longe ali, leva mais tempo, mas para garantir a segurança, essa é a orientação. Nosso JA dos Vales de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela tua companhia. Nesse momento de chuva, de enchentes, o mais importante é cuidar de ti e da tua família. Então redobra a atenção, segue as orientações da Defesa Civil e fica atento por aí. A gente se encontra amanhã, 15 para o meio-dia. Beijo!